Bom, nosso assunto hoje, como os irmãos podem ver projetado aí, é a masculinidade bíblica. E nós fizemos questão de manter a classe unida, homens e mulheres, para que as irmãs aqui presentes possam encorajar os homens aqui presentes a serem os homens que Deus deseja que sejamos. Então, por isso que é importante você estar aqui também. Não quisemos separar, agora vamos falar só para homem, aí depois vamos falar só para as mulheres. Não, devemos manter tudo juntos, para que você também, mulher aqui presente, conheça o padrão bíblico para a masculinidade e nos encoraje com as suas orações especialmente. Então, o que significa ser um homem em pleno século XXI? O que significa ser homem na nossa sociedade? Vamos passar algumas opções aqui. Segundo o slide, ver se o programinha ali nos ajuda. Ok. Será que é algo parecido com Clint Eastwood? Ou quem sabe o próximo? Quem é da época do Rambo aí, né? Rambo. Próximo. Esse é o lenhador, né? O famoso visual lenhador. Olha só, né? Se você botar no Google visual lenhador, vai aparecer, né? Esse aí, será que é isso aí, né? Como é que os caras estão vestidos ali? Né? Ok. Será que é algo assim? Ou algo assim? Tá tatuado até a glândula endócrina. Tá bom, só um instantinho. Bom, esses são alguns padrões, né? Você pode pensar em uma dessas coisas, a união de todas essas coisas, ou nenhuma delas, ou talvez algumas delas redimidas pelo Senhor Jesus Cristo, né? Então, quando olhamos para a nossa cultura, não há uma resposta muito clara, que nosso mundo diz ser a essência da masculinidade, e na verdade eu creio que há uma grande crise nesse aspecto. Eu acho que a tendência hoje é você feminilizar o homem, né? Você trazer padrões mais femininos. É uma crise de masculinidade hoje, terrível, né? Meninos que não, principalmente meninos, né? Crescimento ali, você vê confusão, os próprios pais não sabendo como é que eu crio meu filho, ele tem que ser bruto, tem que bater nos coleguinhas da escola, né? Ou será que eu posso criar um menino mais dócil, né? Mais caseiro? Então, muita confusão. Espero que hoje a gente limpe um pouquinho a mesa, né? E ouça o que a palavra de Deus tem a dizer sobre o que é a masculinidade verdadeira. O nosso desejo nessa manhã é esse, é ser bem claro, bem confrontador, reconhecer esta confusão na nossa cultura e que muitos de nós experimentamos, né, na nossa vida, porque nós não vivemos numa bolha, né, meus irmãos? Essas influências culturais, elas nos chegam a todo instante. E às vezes, sem querer, o cristão está concedendo mais do que deveria à cultura. Mas vamos dar uma olhada para trás, né? Vamos pensar no que já foi dito anteriormente, na aula do pastor John, recordar o que está escrito ali em Gênesis 1, 26 e 27. Vamos manter. Hoje nós vamos ficar basicamente em Gênesis, né? O início de tudo. É onde você encontra os fundamentos da família, da masculinidade, da feminilidade bíblicas. Então, Gênesis 26 e 27 diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então veja, essa é uma visão mais global, né? No capítulo 2 nós vamos ter esse mesmo relato mais pormenorizado, mais detalhado, mas o fato aqui estabelecido pela palavra de Deus é que a Bíblia diz que homens e mulheres são igualmente imagem de Deus, né? Podemos projetar o outro slide, né? Os símbolozinhos homem e mulher, iguais em essência, né? Pode apertar mais uma vez, Maurício, por favor. Ok, esse texto nos diz claramente: homens e mulheres são igualmente imagem de Deus. Eles possuem igualmente valor, honra, dignidade, importância, ou seja, não há
superioridade e inferioridade nessa escala. Todos nós aqui, homens e mulheres, somos imagem e semelhança do nosso Deus, iguais em valor, iguais em importância, iguais em honra. Porém, diferentes papéis nos são apresentados, Por favor, Maurício, só ok? Papéis diferenciados. Essa igualdade de essência, nós vemos a partir de Gênesis 2, que é o relato mais pormenorizado, nós vemos a distinção de papéis. Isso já foi visto na aula anterior, estou só recordando. E um ponto importante da aula anterior foi mostrar que, mesmo depois da queda, que nós vemos a partir de Gênesis capítulo 3, essas diferenças de papéis, elas continuam existindo, ou seja, papéis diferentes não são fruto da queda, eles já foram estabelecidos no mundo sem pecado, sem o pecado original, Gênesis 2. O que nós vemos a partir de Gênesis 3 é como esses papéis foram sendo deturpados, degenerados, por influência, obviamente, do pecado. E uma outra coisa importante, foi vista na aula passada, a redenção em Cristo não abole esses papéis. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 5, que não há mais judeu, nem gentio, nem homem, nem mulher e tal, ele não está dizendo, acabaram-se as diferenças. Não, nada disso. Os papéis continuam distintos. Efésios capítulo 5 vai mostrar exatamente isso, uma palavra de Paulo para as mulheres, para as esposas, uma palavra de Paulo para os homens, cada um com papéis muito distintos, no relacionamento conjugal. Então, a redenção em Cristo não aboliu esses papéis, mas redimiu esses papéis, trouxe esses papéis novamente para o plano original de Deus, estabelecido antes do pecado, antes da queda, como vimos em Gênesis 1 e 2. Então, o que nós temos ali é uma visão de complementariedade. Já defendemos isso na aula passada também. Não é o igualitarismo, mas o complementarismo. Papéis que se completam, e creio que a gente pode ter uma visão disso na própria Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em essência, co-iguais, co-essenciais. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Mas os papéis na economia da salvação são diferenciados, não é verdade? Então a mesma coisa se aplica no microcosmo familiar, nessa pequena amostrazinha diante de nós do relacionamento entre um homem e uma mulher, iguais em essência, mas papéis diferentes. E esses papéis diferentes não importam em superioridade ou inferioridade de um ou de outro. Vemos também em Gênesis 1 e 2 que essa distinção é uma dádiva divina. Deus nos deu essa distinção clara, homem e mulher, macho e fêmea, conforme uma tradução mais rigorosa e literal. Então isso é algo bom, é algo que Deus definiu. E aqui está o ponto, talvez, de maior tensão entre o que a igreja proclama e a nossa cultura, a chamada ideologia de gênero, aquilo que é parte essencial da criação e da humanidade, agora tem sido objeto de elucubrações filosóficas, ideológicas, etc. Ou seja, aquela visão de que o nosso gênero ele é fluido, ele pode ser defendido e você pode se apresentar na sociedade conforme você queira. Não sei quantos já ouviram falar de Judith Butler, uma grande defensora da ideologia de gênero, feminista raiz, daquelas guerreiras, de defender isso com unhas e dentes. Ela, num livro, tradução livre aqui, Questão de Gênero, o Feminismo e a Subversão da Identidade, ela afirma o seguinte: o gênero é uma construção cultural, por isso não é nem resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o sexo. Ou seja, nada mais contrário ao que a palavra de Deus diz. O que Deus disse? Macho e fêmea, eu criei, e ponto. Deus criou Adão e Eva, não criou Adão e Ivo, não criou Eva e Ada, criou Adão, macho, e Eva, fêmea, a se amarem, se completarem, viverem juntos, nos papéis designados por Deus.
Agora, quantos sabem como é que surgiu esse negócio chamado ideologia de gênero? Curiosidade que eu pesquisei, né? São Google. Quando é que surgiu esse negócio? Vocês acham que isso é muito recente ou já tem aí alguns anos? Tem ideia de quando surgiu isso? Primeira vez que essa expressão foi trazida a público foi em 1995, num congresso, uma conferência feminista na China, e fez parte dos documentos desse encontro e causou uma confusão tremenda. Eles quiseram tirar a palavra sexo, que designava melhor homem e mulher, né? E botar a palavra gênero, justamente para dar essa fluidez, essa maleabilidade, né, do conceito. E tanto que foi necessário uma explicação de uma norte-americana chamada Bella Abzug, dizendo que o sentido do termo gênero evoluiu, diferenciando-se da palavra sexo, para expressar a realidade de que a situação e os papéis da mulher e do homem são construções sociais sujeitas à mudança. Ou seja, isso está aí desde 1995, e cada vez mais, com mais intensidade, né, somente na grande mídia. Então, o que essa visão faz com o que Deus colocou na sua palavra? Ela ignora a dádiva divina da diferença. Ela ignora o que Deus estabeleceu pela sua soberana graça e pela sua sabedoria infinita. Macho e fêmea, homem e mulher. Não quer dizer que a gente desconsidere questões de problemas com o seu gênero. No mundo do pecado, no mundo caído, isso é evidente. Você tem a homossexualidade, por exemplo, né, que é parte dessa quebra, né, de estrutura na nossa mente. Poxa, eu sou um homem, mas eu sinto atração por homens. Isso não é verdade não, tá, gente? Só estou exemplificando, tá? Fique bem claro aqui. Até porque está gravando, né? Isso é só um exemplo, tá? A gente reconhece isso, só que reconhece que Deus nos fez de determinada forma. Você sabia que o Facebook, não em português, já tem 56 opções de gênero? 56 opções de gênero. Pode passar, Maurício, pode bater outra. Está aí algumas delas, porque senão não ia caber na tela, né? Agênero, andrógeno, bigênero, cis, duplo espírito. Olha só, o negócio é profundo, né? Genderqueer, gênero variante, não binário, pangênero, transgênero, transexual e mais um monte deles. Você pode escolher o que você é. Está no Facebook. Então a Bíblia obviamente não concorda com essa visão. Ela diz que o sexo é uma construção divina e não social. Deus fez assim, Deus projetou dessa forma e isso é bom. Isso é uma dádiva para todos nós. O que aconteceria, e o que de fato acontece, se nós perdermos esse padrão divino, né, da igualdade em essência, mas da diversidade de papéis, né? Pode projetar a próxima imagem, Maurício. Essas são mulheres militares desfilando, né? Mas vocês não estão vendo que na frente delas tem um homem berrando desesperadamente para que elas se mantenham em ordem, unidas, né? E, vamos fazer assim, marcha direito, né? Olhar à direita, né? Se a gente perde a igualdade de valor, a igualdade de essência, a imagem é mais ou menos essa, é uma parada militar onde as mulheres vão atrás e os homens vão na frente berrando palavras de ordem, né? Vai à frente, você segue o meu comando, faça isso, marche para cá, pare agora, olhe para a direita, olhe para a esquerda. Porém, se nós perdermos a distinção dos papéis, a outra imagem, isso vai parecer uma corrida. Lá atrás tem uma mulher, não sei se dá para ver, ali atrás tem uma mulher. Mas é como se fosse uma corrida de homens e mulheres se acotovelando. Sai da frente, eu vou chegar primeiro, né? Vai ser uma competição, uma coisa, ninguém se entende, ninguém sabe qual é o seu papel. Então, competição eterna, uma corrida. Mas se a visão bíblica está bem estabelecida, como é que se pareceria o relacionamento entre um homem e uma mulher? Pode, próxima imagem. Uma dança. Né? Para que uma dança dê certo, ninguém pise no pé do outro, ninguém caia, o que tem que acontecer? Cada um tem que fazer a sua parte direito, não é verdade? Né?
conduzindo e sendo conduzida, né? A harmonia. E é interessante, eu esqueci qual é aquela palavra que, referindo à Trindade, que é uma dança, é pericorese? Pericorese, né? Olha que bonito isso aí, né? Não é doença não, tá, gente? Você não vai lá no... meu filho está com pericorese, tadinho daí. Pericorese é uma palavra grega, né, que é uma dança, né, mas que é atribuída à Trindade, como se fosse uma dança trinitária, né, que significa exatamente, eles são coiguais, iguais em essência, mas os papéis de cada um dos membros da Trindade, eles se harmonizam de tal forma que isso lembra uma dança. Eu acho que eu expliquei direito, é por aí, né? Então, a pericorese é a dança. Então, estamos em perfeita harmonia uns com os outros. Gente, isso tudo é recordando o que a gente já viu, tá bom? Ok? Até aqui, acho que está bem estabelecido. Mas vamos para o assunto principal de hoje, que são os fundamentos da masculinidade bíblica, né? Pode já adiantar o próximo, Maurício, por favor. Duas palavras importantíssimas para nós hoje. Eu acho que vai surgir aí, eu espero, né? Se você prosseguir. Foi não? Ok. Autoridade e a outra? Responsabilidade. Ok? Isso deve estar no seu esboço, você pode ir anotando também, né? O esboço ele tem alguns espaços aí para que você anote algumas coisas, mas vamos nos voltar para Gênesis de novo, capítulo 2, versos 15 a 24. E vamos ver onde estão esses dois fundamentos da masculinidade bíblica. Gênesis 2, 15 a 24, diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, então o homem estava só, olha aqui a sequência, né? Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois formou a terra todos os animais do campo, todas as aves do céu. O Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. Adão dando nome aos animais. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E Adão, embasbacado, estupefato de tamanha beleza, deixando uma saliva escorrer no canto da sua boca, disse, essa é a minha versão, né? Esta sim, Deus, agora o Senhor acertou. Esta sim é osso dos meus ossos. Adão era poeta, né? E carne da minha carne, ela será chamada mulher, ó o homem dando o nome aqui, né? Porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Se você quiser manter esse texto aberto, é bom, porque aqui nós temos todo o fundamento para compreendermos o que Deus espera do homem, o que é ser um homem segundo a visão bíblica aqui. Tá? Muito bem. Primeira coisa é que esse relato é histórico, né? Tanto Paulo quanto Jesus no Novo Testamento se referem a esse relato como um fato histórico e normativo. Esses capítulos continuam sendo absolutamente relevantes para nós hoje. Então veja, nesta passagem nós vemos os dois grandes fundamentos da masculinidade bíblica. Dois grandes fundamentos da masculinidade bíblica: autoridade e responsabilidade. Onde nós vemos isso? Primeiramente, diz o texto que Deus colocou o homem no jardim primeiro, antes mesmo de Eva ter sido criada. E ali, quando Deus coloca o homem no jardim, ele dá uma ordem a este homem. Então, que nós temos aqui a ideia bíblica de primogenitura, o primeiro a ser criado. Tá? E esta ideia de primogenitura é intimamente, indissoluvelmente ligada à ideia de autoridade. Quando Paulo lá fala em Colossenses, né, que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos,
né, o primogênito de toda a criação, né, ele não quer dizer que Cristo foi criado, que Jesus é a primeira grande criação de Deus, mas sim que ele é Senhor sobre a criação. Primogênito dentre os mortos é aquele que primeiramente ressurgiu dos mortos para ser Senhor sobre vivos e mortos. Então, uma noção clara de autoridade. Só o primogênito no mundo antigo, né, receberia herança, aquele direito de primogenitura. Nós vemos lá na história de Esaú e Jacó, por exemplo. Né? Então, o que nós vemos aqui é Deus encarregando essa primeira criatura, né, humana, né, o homem macho, encarregando este homem de cuidar e cultivar o jardim, ou seja, essa responsabilidade dada ao homem. O que se segue no relato? Deus traz diante dele os seres vivos e chama este homem para dar nome aos seres vivos. O que é isso senão um exercício de autoridade, de liderança? Gente, dar nome hoje é uma coisa meio assim, né? Cada um escolhe, ou tira sorteio, ou acha bonitinho, mas esse ato de nomear as coisas que Deus encarrega Adão de fazer, tem que ser visto como um ato de autoridade. E veja, isso é tão evidente aqui, é por isso que o autor da Bíblia chama a atenção para esse fato. O que está acontecendo, por exemplo, em Gênesis 1? Deus fala e dá nome às coisas, né? Deus fala e ordena as coisas. O que Adão está fazendo? Adão está falando, está ordenando o mundo criado, dizendo, você é o elefante, você é o peixe, você é a gaivota. Dar nome é quase que você tomar posse daquilo como algo que se submete a você. Um exemplo para deixar isso mais claro: o que o rei da Babilônia faz com aqueles 3 jovens judeus quando chegam lá? Imediatamente muda o nome deles, não é verdade? Olha, agora vocês são meus, e o primeiro ato de minha autoridade sobre vocês eu vou mudar o nome de vocês. Então isso é muito importante, principalmente na cultura antiga, né? A Bíblia foi escrita no seio dessa cultura. Então por isso que Gênesis gasta um pouquinho de tempo contando isso, que detalhe, dá nome aos bichos. Estranho isso, né? E depois o que ele vai fazer com a mulher? Vai chamá-la varoa, e mais tarde ele vai chamá-la Eva. Ou seja, ele está estabelecendo a sua autoridade sobre toda a criação ali, autoridade delegada por Deus, dada por Deus. A mulher entra aqui na história, criada a partir do homem, e Deus é muito claro, para ser uma auxiliadora idônea, alguém que lhe corresponda, que o complemente. E creio que muitos já ouviram isso, né? Que a mulher não foi criada da cabeça do homem para não ter domínio sobre ele, e nem dos seus pés, para que não seja pisada por ele, mas do seu lado, da sua costela, para ser uma com ele, para caminhar junto com ele, para ser aquela auxiliadora idônea que o homem precisa. E há um fato outro aqui interessante, ver como a narrativa é muito rica. Você percebeu que Eva foi criada quando Adão estava dormindo? Ele não tem mérito algum, ele não tem participação nenhuma na criação da mulher, a não ser ter tomado a sedação do cirurgião divino, né, e cedido a sua costela nessa santa cirurgia. O que isso ressalta? Né, que ela é obra de Deus, a mulher é obra de Deus, divinamente criada também. Portanto, igual em essência, mas funcionalmente distinta do homem. E veja também nesse relato, isso mais no início, logo no início, né, dos versos 15, né, principalmente, 15 e 16, vamos voltar lá. Que Deus dá a ordem aqui para o homem, a mulher não havia sido criada. Que ordens foram essas, que instruções foram essas que Deus deu ao homem? Trabalhar, cultivar e cuidar, zelar, guardar o jardim. Então, autoridade e responsabilidade. Tudo isso está descrito neste relato de Gênesis capítulo 2. Embora ambos tivessem um papel fundamental no domínio também do mundo criado. Como? Por meio da procriação. Adão não pode dominar o mundo criado e ter filhos sozinhos, nesse particular. Né? Homem e mulher têm que estar juntos nessa tarefa, né? Nesse labor.
nessa comissão. Como é que eles vão povoar a terra? Se não tendo relações sexuais, né? Não dá, Adão não gerava filhos sozinho. Mas é muito claro que em relação ao jardim, esta ordem foi dada ao homem, para ele ter autoridade sobre a criação, uma autoridade delegada, não uma autoridade absoluta, uma autoridade concedida por Deus, que se expressa no ato dele dar nome a todas as coisas, mas também uma responsabilidade, que nós vemos por aqueles dois verbos utilizados por Deus, né, para cuidar e cultivar o jardim, trabalhar no jardim. E é interessante que nós vemos esta mesma noção de autoridade e responsabilidade do homem no relato da queda, em Gênesis 3. Vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis 3. O que acontece lá? Os irmãos conhecem a história, né? A serpente, mais astuto dos animais, se dirige a quem? A mulher. E começa a lançar as sementes de dúvida no coração de Eva. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Lembra a quem Deus deu essa ordem? Ao homem. O que o homem deveria ter feito? Como um bom líder, ter ensinado a sua esposa, ter caminhado com a sua esposa, né, com Eva, e vigiado este ponto. Porque se Deus deu aquela ordem, era sinal que ele sabia o que estava fazendo. Não ia dar uma ordem por capricho. Por que a serpente se dirige aqui a Eva? Isso é importante. Não é porque ela tinha alguma fraqueza inerente, ou era inferior, né, não tinha muita noção do que estava acontecendo. Não. Satanás tenta exatamente Eva, porque isso constituía uma ameaça frontal, uma afronta, melhor dizendo, à autoridade delegada a Adão, seu marido. Satanás mira no coração do ordenamento dado por Deus, que consistia na liderança e na responsabilidade de Adão. Eu creio que, inclusive, ele estava junto ali e não falou nada, porque o relato é muito, né? Eva toma do fruto, come do fruto e o dá a seu marido. É algo próximo dessa história. Eu costumo brincar o seguinte, que a Eva tinha que fazer tudo aquilo que uma boa mulher faz. Gritar, amor, tem um bicho no quintal. E ele está falando, né? Tipo assim, amor, tem uma barata no quarto. Amor, tem um rato no quintal. Amor, tem um bicho enorme aqui no quintal. Ele está falando. Adão, bom, minha esposa, pegaria a serpente, levaria até a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é uma árvore de discernimento. Veja, isso tem um simbolismo muito importante, né? Por que vocês acham que árvores eram os locais de aconselhamento no mundo antigo? Tem a ver com essa primeira noção de uma árvore que daria a noção clara do bem e do mal. E o que Adão deveria ter feito com aquela serpente nesse local de discernimento e julgamento? Julgado e expulsado a serpente do paraíso. Não, o que você acabou de falar para minha esposa não foi a ordem que Deus nos deu. Isso é muito claro. Não é que Adão não tinha conhecimento do que é certo e do que é errado. Isso é bobagem. Ele sabia o que era certo. O que era certo? O que Deus falou que era. Ponto. Então, enquanto ele vivesse por fé na palavra de Deus e julgasse tudo aquilo que fosse contrário à palavra de Deus, o Éden permaneceria o Éden. O que ele fez? Nada. Ele se calou. Ele não exerceu a sua autoridade. Ele não exerceu a sua liderança. Mas o que Satanás espertamente faz? Ele mira exatamente nessa relação de autoridade e responsabilidade do homem com o jardim. E onde ele mira? Ele mira em Eva, que deveria ter sido instruída pelo seu marido. Então ele procura minar, perverter a ordem criada dos relacionamentos. Então, ao invés do homem se submeter a Deus e da mulher aceitar a liderança do homem, e ambos terem autoridade sobre a criação, o que nós vemos? Nós vemos uma criatura falando com a mulher, ela dando ouvidos, e o homem fica lá, sem fazer nada. Uma perversão completa do que Deus criou. O que ocorre mais tarde no capítulo? As palavras de juízo de Deus sobre
o casal. Vamos lá para Gênesis 3, versos 8 e 9. Aliás, antes das palavras de juízo, né? Deus confronta aqui Adão. Veja o verso 9, né? Adão está ali se escondendo com Eva, mas o Senhor Deus chamou quem? O homem. Onde você está? Ele vai naquele que deveria ter a autoridade, ele vai no líder, né? Quero falar com o seu líder, viu isso, né? Eu quero falar com você, Adão. Estão os dois escondidos, mas eu quero falar com você, Adão. É o homem quem vai prestar contas, então, disso. Ele se dirige ao homem, muito embora tenha sido Eva a que primeiro comeu do fruto. Por quê? Porque a responsabilidade e a autoridade e a liderança eram de Adão. Ele era o responsável. Então ele abandona o seu posto de líder. Quando a guerra começa, ele não está lá. Ele é chamado a prestar contas. E o que Deus faz ao chamar Adão para prestar contas? Ele reafirma a ordem original. É você que tinha que ter cuidado. É você que tinha que ter zelado pelo jardim. Veja que as palavras de maldição proferidas por Deus, a partir do verso 14, vamos nos concentrar no verso 16, né? À mulher ele declarou, Gênesis 3,16, acompanhe comigo. Ele declara que vai multiplicar o sofrimento da gravidez, com sofrimento dará luz a filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará, o que foi bem explicado na aula anterior, né? Acho uma pergunta que foi feita ao final. Então veja que a palavra de juízo de Deus para a mulher se concentra nos seus relacionamentos, com filhos, com o marido. Agora veja as palavras dirigidas a Adão. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, visto que você não exerceu liderança, mas se submeteu de uma maneira impensada, e comeu do fruto da árvore da qual ordenei que você não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por que isso? Aquele que foi comissionado para cuidar da terra e da criação, agora era o responsável por trazer a maldição sobre a terra. Sobre você, Adão. Veja que ele não se dirige a Eva, mas a Adão, ao homem. Ele é o primogênito. Ele era o responsável. E agora ele vai aprender que vai voltar ao pó da terra. Acho que muitos já ouviram falar aqui que Adão é o cabeça da humanidade, né? Então, quando ele cai, toda a humanidade, toda a criação cai com ele. Por isso que nós somos herdeiros da natureza adâmica. Mas o ponto aqui é esse. Ele não diz você e a sua mulher. Não, você, Adão. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela. Não era plano original de Deus que Adão fosse o líder do cultivo, o responsável pelo cultivo do jardim? Pois bem, o cultivo continua. Só que agora, com sofrimento, com lágrimas. Viu, gente? Trabalho não é fruto da queda, viu? Trabalho é bênção da criação. O que aconteceu depois da queda foi que agora o trabalho seria feito com sofrimento. Sofrimento. Suor. O que era para ser um prazer, uma alegria, agora é motivo de grande sofrimento às segundas-feiras, né? Isso é reforçado no verso 19. Com o suor do seu rosto você comerá do seu pão. Então veja, Paulo no Novo Testamento, em Romanos 5, por meio de Adão, o pecado entra no mundo, não por meio de Eva. Por quê? Porque Adão era quem deveria liderar. Adão era aquele que tinha autoridade. Adão era aquele que tinha responsabilidade de cuidar do jardim, de trabalhar o jardim. Estão entendendo isso? A ordem original, o propósito vai se manter mesmo depois da queda, só que agora totalmente degenerado, pervertido, com sofrimento terrível. E no Novo Testamento isso é reafirmado. Isso veio porque houve uma falha na liderança do homem. Então é inquestionável, a partir desses capítulos que nós lemos, né, Gênesis 1 a 3, que Deus deu ao homem responsabilidade, autoridade, liderança, para serem exercidos dentro do domínio, da esfera de domínio que Deus designou.
Esse é o ponto claro do relato de Gênesis. Novamente recordando com tudo aquilo que... Primeiro, a ordem de Deus, clara a Adão, cultivo e cuidado do jardim. Segundo, pelo fato de Adão dar nome à criação, inclusive chamando a sua mulher, um nome muito específico. E pela cobrança que Deus faz, não de Eva, mas de Adão. Onde está você? Você comeu e agora você vai continuar trabalhando, só que agora com sofrimento. É você, a responsabilidade era sua. Você era o líder, você prestará contas. Está bem claro até aqui? Então, autoridade, responsabilidade, fundamentos da liderança masculina, né? E nós, homens, estamos exercendo isso de maneira fiel? Uma autoridade piedosa, uma responsabilidade com os nossos, e como nós vamos ver daqui a pouquinho, uma disposição para cuidar e trabalhar os jardins que Deus nos deu? Esses são os primeiros pilares de uma masculinidade bíblica. Mas eu quero ressaltar, próximo slide, por favor, Maurício, essa noção de cuidar e cultivar, são importantíssimas aqui para nós. A pergunta é, como é que o homem exerceria aquela autoridade e aquela responsabilidade? Exatamente por meio do cuidado e do cultivo do jardim, ou seja, trabalho e cuidado, zelo. Segurança, mas mão na enxada, mão no arado. Cuidar e cultivar, cuidar e guardar, lavrar e guardar, são diferentes traduções desse termo. O que esses dois verbos expressam? O modo como o homem exerceria a sua liderança, o modo como o homem exerceria a sua responsabilidade e autoridade. Então Deus não diz, Adão, você vai exercer a sua autoridade e liderança dando berro e instrução enquanto fica sentadão no sofá com o controle remoto. Não. A noção clara ali é que o homem exerceria a liderança, seria responsável, teria cuidado do jardim, exerceria a sua autoridade por meio de um zelo por aquele espaço e pelos que ocupavam aquele espaço, e por meio do trabalho, do cultivo do jardim, né? Então vamos começar com o cultivar, né, que significa servir, trabalhar. Este era o papel do homem no jardim. E que jardim era esse? Era o mundo, era a criação de Deus. Era o espaço sagrado criado por Deus. Esse era o ponto, esse era o jardim de Adão. Era o reino no qual Adão exerceria as suas responsabilidades dadas por Deus. Qual é a lição para nós, irmãos, e para o encorajamento que as irmãs vão dar a nós? Nós, homens, fomos chamados para trabalhar em qualquer campo que Deus nos deu, em qualquer vocação que Deus nos deu, ou qualquer ministério que Deus tenha te dado. Nossa tarefa desde a criação é cultivo, trabalho, seja você advogado, empresário, professor, pastor, mecânico, o que quer que seja. Deus te chamou para trabalhar com excelência, trabalhar com responsabilidade e trabalhar em prol de outros. Para que Adão deveria cultivar o jardim? Não só para si, mas para a sua auxiliadora, para os seus filhos, para que toda a criação, sob o domínio responsável dele, fosse tocada adiante. Os reformados enxergam essa ordem de Deus, né, esse mandato cultural, como algo que no mundo, se não tivesse o pecado, né, resultaria em educação, em arte, em instituições. Adão, a criação está aqui, você é o meu vice-rei, agora toque isso em frente, domine sobre isso, crie coisas, invente coisas, faça isso prosperar, que eu estarei aqui. Era esse o ponto. Então, homens são chamados para isso, investir tempo, energia, ideias, para levar boas coisas a todos, provendo para nós e para outros. Então, o que é um homem fiel, um homem segundo a palavra de Deus? É alguém que devota a sua vida a cultivar, construir, fazer crescer, não apenas no aspecto material, mas também
pessoal e relacional. Quando ele chega para Eva e diz, agora sim alguém vai trabalhar comigo. Não, essa é osso dos meus ossos. Ou seja, eu tenho alguém que eu devo cuidar, zelar, né, guardar, segurança. Homens, nós temos que estar na linha de frente, pela segurança dos nossos filhos, segurança da nossa esposa. Nós temos que colocar a nossa cara na frente, abrir o peito na frente, entendeu? Ir à frente, liderando amorosamente e com fidelidade piedosa os nossos. Então veja, jardim, campo não é só o seu trabalho, aquele que você sai, abre o escritório, ou abre a oficina, ou faz alguma coisa. Não, isso tem a ver com toda sorte de relacionamentos também. Aqueles que estão sob a sua liderança amorosa. Pensa lá em Paulo, palavra de Paulo aos maridos em Efésios 5. O que ele diz? Marido, você está disposto a morrer pela sua esposa? O resumo da ópera é esse, né? Mulheres, vocês estão dispostas a viver para o seu marido? Assim como a igreja vive para Cristo? Agora, maridos, vocês estão dispostos a morrer pelas suas esposas, como Cristo morreu pela igreja? Essa é a pergunta que Paulo faz, no fim das contas, ali em Efésios 5. Então, maridos são chamados para isso, para um trabalho sacrificial. Um autor chamado Richard Phillips, ele colocou dessa forma: esse mandado bíblico para trabalhar, com ênfase no cuidar e cultivar, destrói um grande equívoco acerca dos papéis atribuídos aos sexos. Nós somos ensinados que as mulheres são aquelas que nutrem, né, que cuidam, né, aquelas provedoras, principalmente relacionais, enquanto homens são fortes, mas silenciosos, calados, omissos, né? Nada mais contrário à realidade bíblica. A Bíblia chama homens de cultivadores e dá ênfase no cuidado com os corações daqueles que nos foram confiados. Esposas, filhos, amigos, irmãos da igreja, trabalhadores, parentes. Nós temos tem que ter um cuidado com os corações que nos foram confiados. Isso é exercício de liderança amorosa e sacrificial. Por outro lado, nós temos o outro verbo que é cuidar. Falamos de cultivar, de trabalhar, não só com as nossas mãos, a nossa vocação, mas desse trabalho no solo dos corações, nos jardins dos corações das pessoas que estão ao nosso redor. Um outro é cuidar, tomar conta, guardar. A palavra é usada aqui na Bíblia para uma referência aos soldados, aos pastores de ovelhas, que cuidam, que zelam pela segurança, aos que estão na torre vigiando, aos que estão no curral, de olho no ladrão. Esse é o ponto do cuidado aqui para o qual Adão foi chamado. Então o que nós vemos? Nós vemos duas imagens aqui, né? Pode passar outro slide, Maurício, por gentileza. É o homem que pega o arado do cultivo, do trabalho no solo da terra, no chão da terra, no solo dos corações, mas também é o homem que pega a espada para proteger. Arado e espada. São duas imagens boas para nós, né? Nós temos que trabalhar, mas temos que proteger, cuidar, sermos os primeiros na linha de frente, se algo se levantar contra a nossa igreja, contra a nossa família, contra os nossos queridos, contra os nossos amigos. É interessante que Adão foi o representante de Deus no jardim para guardar o jardim. Quando Adão é expulso do jardim, o que Deus faz? Coloca um anjo na porta do jardim para guardar o jardim. É a mesma palavra. Aquilo que Adão falhou, Deus tem que comissionar agora um anjo para guardar o jardim. É a mesma palavra, mas ele falhou na sua tarefa, né? Então veja, meus irmãos, isso é radicalmente diferente de muitas visões modernas de masculinidade, né? A lição apresenta aqui, eu quero só citar isso rapidamente, pode passar outro. Esse livro aí, que eu desconheço alguma tradução em português, né, mas seria Selvagem de Coração, né, algo como Machão, em que o autor desse livro, ele diz que ele parte de um princípio equivocado, a palavra de Deus, que ele relata que Deus cria Adão e o coloca no jardim, né, Gênesis 2, esse autor diz, não, Adão foi criado fora do jardim, então ele não tem que ficar preocupado com essas coisas domésticas, né? Essa vida doméstica, não, ele foi criado fora, ele foi criado para ser assim uma espécie de selvagem, né? Descobridor, desbravador,
para ter assim, tipo, missões de aventura. Não faz muito sentido isso não, mas é um best-seller, não sei os números, as cifras, mas é vendido igual água lá na América, né? E muitos estão criando essa imagem de um homem simplesmente machão, cheio de virilidade, né? Mas sem zelo, sem cuidado, sem vida piedosa, né? No fim das contas. Então não é isso que a gente encontra na Bíblia, né? Masculinidade não é encontrada nessas missões tipo mochila nas costas, faca no dente e vamos lá. Não é isso, ou só isso, pelo menos, né? Então só uma notícia aí, estava na lição, não encontrei nenhum correspondente nacional dessa forma, mas enfim. Então não tem nada a ver primeiramente com caçada, escalada. Você não foi chamado para ser super-herói, Thor, Homem de Ferro. Incrível Hulk então nem se fala, né? Porque ele tem que ficar brabo, né? Mas o homem foi chamado para trabalhar e guardar aqueles que estão sob a sua responsabilidade com amor sacrificial. Algumas vezes pode tomar a forma de uma caçada, né? Mas nem sempre é isso. Nem sempre é isso. Sim, às vezes a gente tem que ser viril, mas não é só isso que nos caracteriza, sermos grosseiros, né? Sermos aquele homem brutamonte, brucutu, né? Parece que caminha com uma clave para dar na cabeça de todo mundo. Não é isso, está muito longe de ser isso. Cortesia, polidez, educação, né? Isso também faz parte da nossa masculinidade inerente. E por fim, terceiro pilar, então já vimos, autoridade e responsabilidade, cuidado e cultivo, cuidado e trabalho, zelo e trabalho, mas por fim, próximo slide, liderança servil. Como é que o homem exerce a sua liderança? Mandando? Ordenando? Não. Como é que Cristo exerceu sua liderança? Está aí a imagem, né? De onde foi tirada essa imagem? João 13, lavando os pés, servindo aos seus discípulos. Esse foi o maior exemplo de liderança de servo. E é assim que o homem deve liderar também a sua casa. Pelo exemplo de Cristo, aquele que não veio dar ordens, vamos fazer assim. Não, aquele que veio servir. E servir a tal ponto de ir para uma cruz, para redimir os homens que não estão servindo. Para nos redimir, homens, se nós os calamos, se nós nos omitimos, se nós não estamos trabalhando conforme deveríamos, olhemos para Jesus Cristo, lembrando que Ele toma essa ideia de um mundo hierarquizado de poderes, né? Ele diz, os reis deste mundo, eles dão ordens, eles mandam, não vai ser assim entre vocês. Aquele que quiser ser o primeiro, seja servo de todos, né? Aquele que quiser ser reconhecido, é escravo de todo mundo. É assim que nós somos chamados a liderar. No propósito de Deus, liderar é sinônimo de servir. Um homem, biblicamente falando, deve ser caracterizado pelo altruísmo, pelo desapego, pelo esvaziamento de si mesmo, para poder servir aos outros. Servir de maneira sacrificial à sua esposa, aos seus filhos, a quem está ao seu redor. Semana que vem tem mais a respeito disso, mas antes de nós encerrarmos, é importante nós voltarmos os nossos olhos, primeiramente para nós mesmos, e confessar que nenhum de nós homens aqui tem feito isso de maneira perfeita. Nossa grande tentação e inclinação da nossa carne é nos omitirmos, é nos calarmos, é pensarmos no nosso tempo, no nosso cansaço, então ninguém nos perturbe. Então nessa manhã eu convido você, homem, a olhar para aquele que foi até a cruz por você e por mim, sem descansar, se sacrificar por completo. Ele é o modelo de homem perfeito. Mulheres, se alguma de vocês talvez se pergunte, para quem que eu posso me voltar se o meu marido ainda não é este homem com autoridade, com liderança servil, com responsabilidade? Volte-se para Cristo e encoraje o seu marido a andar nas pisadas de Jesus Cristo. Não bata nele com um pano de prato, não arremesse nele a cerâmica da sua sala,
né? Não jogue ele da cama. Acorda, vagabundo. Olhe nos olhos dele com todo amor e diz: querido, eu estou te auxiliando nessa hora. Olhe para Cristo. Ele te serviu. Ele é o homem perfeito. Deixa eu orar por você. Eu encorajo a sua liderança responsável, a sua autoridade amorosa. Eu quero orar por você. Você precisa levantar os seus olhos para Jesus. Muito amor, né, gente? Muito amor, irmãs. Então veja, aquele primeiro Adão, ele falhou. Ele foi amaldiçoado por comer de uma árvore, da madeira, né? De uma árvore que é madeira. Mas o maior Adão, Jesus Cristo, ele foi crucificado no madeiro. O primeiro Adão extraía o seu sustento da terra com dor, teve que extrair o seu sustento da terra, o seu trabalho com dor. Mas o maior Adão, Jesus Cristo, ele foi capaz de multiplicar pães e peixes, né? De fazer a terra e as águas terem abundância novamente, né? Uma referência à abundância da criação, do quanto o jardim seria próspero também. O primeiro Adão retornou ao pó da terra, falhou miseravelmente e colheu a morte. E o segundo Adão, ele surgiu da terra, vencendo a morte, ressuscitando dos mortos. Então, meus irmãos, temos que olhar para Cristo. Sim, Deus vai pedir conta de cada um de nós aqui, homens, da nossa responsabilidade, do exercício da nossa autoridade, se nós servirmos de maneira abnegada e sacrificial nos jardins que Deus colocou diante de nós. Mas sabemos que Cristo já assumiu em nosso lugar a justa punição do nosso pecado. E agora é a graça de Cristo que nos habilita novamente para sermos homens segundo a vontade de Deus. Amém?